Circulou nas redes sociais nesses dias de carnaval um vídeo que mostra o jurista e professor universitário Celso Antônio Bandeira de Mello aproveitando seu discurso na cerimônia de colação de grau da PUC de São Paulo para fazer militância esquerdista, que aliás sempre fez. O fato ocorreu no último dia 20 no Credicar Hall, aqui na capital paulista. Celso Antônio Bandeira de Mello fez calorosos elogios a Lula, considerando o petista presidiário um grande homem que governou o período de maior progresso da história do Brasil. O resultado não podia ser outro. Solta aí, Robson. Pude viver também períodos mais felizes, como o período de maior progresso da história do Brasil, o período de maior nivelamento na história do Brasil, o governo desse grande homem que está preso, Luiz Inácio Lula da Silva. Que maravilha. Tá aí o Celso Antônio Bandeira de Mello. Augusto, eu escrevi uma vez, quem tiver interesse procure na internet um artigo com o título "Jurista de Dilma defendeu uso de provas obtidas por meio ilícito na época de FHC". Esse jurista era o Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu até leio só um parágrafozinho porque era para mostrar a incoerência dele. Embora ataque Sérgio Moro como um juiz vingador de televisão após a revelação da gravação da conversa de Lula e Dilma feita mediante autorização judicial, o professor emérito de Direito Administrativo da PUC de São Paulo defendeu na época de FHC até mesmo o uso de provas obtidas por meio ilícito contra qualquer pessoa que exerce função pública. Quer dizer, quando é contra adversários, tá tudo bem. Quando é contra aliados, aí não está. Então esse é um exemplo, e eu mostrei o artigo completo na íntegra daquela época do Celso Antônio Bandeira de Mello, que eu adoro mostrar a incoerência desse pessoal. E ele é um desses juristas que os petistas sempre usaram para legitimar as próprias narrativas como se fosse uma autoridade do meio jurídico. Ele e o Zé certamente vai dar mais dados ainda, mas ele é o seguinte: junto com o Tomás, o Márcio Tomás Bastos, ele era o indicador, era a espécie de banca examinadora ou indicadora, no caso, de ministros do Supremo. Toda vez que ele entrava em cena, não era como candidato, ele indicava alguém. Ele era o jurista da esquerda, né, que sabia quem merecia ser juiz do Supremo e tal. E o que eu acho muito importante, é um fenômeno que ainda requer uma avaliação mais precisa, mais detalhada, é o surgimento nessa faixa universitária da direita que se manifesta, porque antes era proibido. No tempo em que o Lula tinha 80 e tanto % de popularidade nas pesquisas, que os que se opunham a ele eram supostamente 4%, imagine se alguém vai se manifestar contra um discurso desses. Pois bem, o Brasil acorda, descobre que onde via alguns viam, muita gente via um estadista, não havia um ladrão, né? Você tem um farsante, onde viam o guia genial dos povos e tal. E aí esse cara, que como lembra sempre o Zé, não percebe que o país mudou, ele faz aquele discurso para agradar estudante. Aqui o sujeito já está entrado em anos, então ele não deixa eu falar a linguagem da juventude, porque aí eu vou dormir achando que eu sou contemporâneo do mundo ao redor. E aí começa a falar por uma época que acabou, que não existe mais, como mostra essa vaia. E como é bom você ouvir aquela velha e boa vaia endereçada a um demagogo como esse,
que pega o direito, assim, põe de cabeça para baixo, põe pelo avesso para beneficiar culpados e atacar inocentes. Você é Maria Trindade. Olha, o Bandeira de Mello sempre foi uma espécie de oráculo do mal aqui, né? Na indicação não só de ministros do Supremo, mas todos na área jurídica do governo, sempre interferia nas outras indicações, em posições do governo. Ele era muito consultado. Tudo que se tratava da área de jurídica. Isso aí acaba levando para um escritório, como o escritório dele e de Márcio Tomás Bastos, que era chamado de Deus, né? Causas muito importantes, porque ele vende a ideia de que domina tribunais, de que domina setores. Às vezes é verdade, às vezes isso não é verdade. Vende a ideia para cobrar mais caro, é isso que faz escritórios de advogados ganharem muito dinheiro. Não justifica uma causa em 4 milhões, 5 milhões, virar banalidade por aqui, um simples habeas corpus, porque entra naquela história da cláusula de sucesso, né? Porque ele garante resultado positivo. Se você não tiver um resultado positivo, não paga, ou seja, vendendo a ideia de que domina aquela determinada corte. Isso é muito usual também, mas no caso dele, no governo do PT, realmente ele mandava. Esse discurso aí é um discurso de saudade, tipo aula da saudade, de um tempo em que não volta mais, do tempo em que ele mandava no governo. E demonstra também, Augusto e Felipe, que o mundo mudou nas relações. Antes, os alunos tinham respeito, respeitavam o professor e o professor respeitava os alunos. Agora, isso aí é uma troca de desrespeito. Quando o professor vem com um discurso desse na colação de grau, ele está faltando com respeito à cerimônia e faltando com respeito aos formandos ali, porque ele sabe que irá, no mínimo, dividir o auditório, no mínimo. Nesse caso não foi dividir, né? Mas no mínimo. E é uma comprovação do que eu sempre digo aqui, Augusto e Felipe, se fala muito nessa história de proselitismo, isso não existe mais. O professor não domina mais as universidades como antigamente. As esquerdas estão perdendo terreno. Nas universidades particulares, não há mais isso. Ainda na federal, sim, mas nas particulares, não. E isso está mudando. Esta reação é boa mesmo de ser mostrada a público para indicar aí que ninguém pode fazer um discurso desse numa colação de graus. Não pode chegar numa falta de educação, né? Antes todos ficavam calados e remoendo, chateado pelo discurso num momento de formação. Agora não. Todo mundo ganhou a liberdade de demonstrar a sua insatisfação e esse é o quadro. Perfeito. Aliás, Celso Antônio Bandeira de Mello é tido pela esquerda como um grande jurista e ele está no mesmo nível de outros nomes, como aquele Tomás Turbano Bustamonte, não é isso, Robson? Solta aí. E nós temos pareceres desses autos dos seguintes juristas: Juarez Tavares, um dos maiores penalistas brasileiros, como não desconhece a senhora Janaína Pascoal, Dr. Geraldo Prado, Marcelo Catuni, Gilberto Bercovitch, professor da universidade em que também atua a nobre acusadora, professora Isabel Derzi, professora do nosso querido relator, outrora, André Ramos Tavares, Celso Antônio Bandeira de Mello, seguramente o maior administrativista brasileiro hoje, Dalmo de Abel Dalari, Marcelo Neves, Francisco Cavalcante, Tomás Turbano Bustamante, Ricardo Lodi, Pedro Serrano e Rosa Cardoso. Tá no mesmo nível. Tá no mesmo nível. Tá Vocês certo. ouviram ali o nome do Celso Antônio Bandeira de Mello e do Tomás Turbano Bustamante, que estava presente na lista lida pelo advogado de defesa de Dilma Rousseff no processo de impeachment e ex-ministro da Justiça. Hein? Olha só o que o Brasil passou. José Eduardo Cardoso. O pessoal da esquerda sempre engrossa essa lista aí com um monte de nomes que eles chamam de especialistas e essa tinha uma pegadinha ali em relação ao próprio Cardoso com esse trocadilho infame. E é legal porque ele vem dizer, ele para nos que ele conhece mais ou menos, né? Ele passa direto. Nesse aí ele passa direto. Grande momento. E falando... Isso é uma trollagem comum aí, vários programas ao vivo, aí, principalmente aqueles evangélicos que atendem o público esses nomes, né? Evidentemente o nome separado e quando vai ler provoca essa cacofonia.